Na Band News FM. Aí vem Denilson. Denilson neles. Oferecimento Iveco. Chega de achômetro. Economia é ter um highway ou um high road da Iveco. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Fala, Denilson. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Denilson deles. E Tudo aí? bem, Débora? Beleza, e você? Tá Firmeza, feliz? Tá firmeza. angustiado? Pablito, tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Caramba, tô entrando... Bonito relógio, hein? Eu tô entrando mais tarde, já 4 minutos. Começou bem. Tá vendo? Só foi dar uma moralzinha aí, ó. Tá Foi vendo? só elogiar, porque eu falei... Não, beleza. Pra quem tá nos ouvindo, quem controla o tempo é quem tá operando a mesa, como a gente fala. Ou seja, no caso é a Débora Alfano. Ela que sabe os comerciais, tem que pagar. Eu sou a senhora do o relógio da rádio e tudo mais. Então, Denilson, brigue com ela, sim. Minha parceira, ela falou, não, vou te colocar mais cedo lá e tal. Começamos Pra com você almoçar, 1h09. Aí a semana tá longa, já estamos em 1h16. Tomando bronca, Amanhã entra 1h30. Bom, pessoal, primeiro uma ótima tarde a todos vocês, uma ótima quinta-feira. A gente estava conversando aqui, né, Pablo, sobre essa questão do... Público nos estádios. Agora, há pouco, o governo de São Paulo falou sobre a volta do público nos estádios, sobre vacinação e tudo mais. São Paulo quer a volta do público só em novembro. A CBF trata como prioridade a volta do público e prevê para o final de agosto. E alguns estados já estão começando a liberar. O Flamengo, por exemplo, já teve até público no jogo da Libertadores. O que você acha disso, Denilson? Bom, primeiro, o Flamengo tá sempre tentando fazer algo diferente do que é o combinado, né? Eu confesso que eu não tenho a informação se houve um acordo assinado ou não, mas eu sei que houve um acordo verbal entre os clubes, já num passado um pouco distante, em relação a essa não presença do torcedor no estádio, e parece que o Flamengo tá quebrando esse acordo verbal com os outros clubes. Tanto é que teve alguns clubes como Bragantino, São Paulo, se manifestando até na mesma hora, né? O São Paulo soltou uma nota ontem, justo na hora do jogo do São Paulo contra o Vasco e São Paulo, também sendo contra essa volta ao estádio. A minha opinião ela é muito clara. Se houve um acordo, seja acordo assinado, que hoje também qualquer documento que você assina, às vezes não vale mais nada também, né? Você imagina só o acordo verbal, já muito menos vai valer. Mas assim, se volta para volta para todos. A minha opinião é que não tem que voltar agora, tem que voltar mais lá pro final do ano mesmo, e aí você abre para todos, você abre, sei lá, 20%, 25%, mas para todos os clubes que estão disputando Série A ou Série B, enfim. E aí tem que sentar e conversar. Mas eu não acho certo você participar de uma reunião, chegar num acordo de que não teremos torcida até, enfim, dezembro. E aí, no meio do ano, você vai para um outro estado, que é o caso do Flamengo em Brasília, libera ali parte do torcedor, e vou citar um exemplo, aí você vê o Corinthians, tô falando são duas gigantes, né, torcidas gigantes aí do futebol brasileiro, enfim, pode ser que, óbvio que você tendo torcida não é garantia de que seu time estivesse melhor no campeonato, eu tô falando no caso específico do Corinthians, mas é uma empolgação, há uma motivação pro Corinthians, hoje ter o torcedor em campo, o jogador corintiano ter o torcedor em campo. Então, assim, o que é certo, e eu acho que a atitude do Flamengo, nesse momento, é errada. O Atlético Mineiro deve ter público na partida contra o River Plate em 18 de agosto já que semana passada a Prefeitura de Belo Horizonte publicou um edital permitindo a volta do público nos estádios. E tem uma questão também, por exemplo, em São Paulo, a preocupação de alguns clubes é em relação ao controle dessa torcida, das pessoas que vão, enfim, acessar o estádio, porque você precisa estar vacinado, completamente vacinado, então com as 2 doses ou com a dose única de vacina, ou apresentar um exame negativo para a Covid. É muito difícil, imagina fazer esse controle de milhares de pessoas acessando um estádio, né? Débora, não consegue fazer o controle, já não conseguia fazer controle antes, sem existir a pandemia, já era um tumulto danado nos estádios. Você imagina agora tendo que ter um controle. Nem todo mundo, por exemplo, antes dessa pandemia, você acha que todos aqueles torcedores, 50, 40, 15, 20, sei lá, eram revistados para entrar no estádio? Não eram revistados para entrar no estádio, pô. Então você imagina agora tendo que ter um controle, e sério, que não é um controle de... A gente não estamos brincando, a pandemia tá aí matando gente pra caramba, como é que vai ter o controle de, enfim, 8 mil pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas? Esquece, por isso que eu acho, se você permitir para um clube, nesse caso o Flamengo, você tem que, o Galo que o Pablo citou agora, para agosto, você tem que permitir para todos os clubes, pô. Ou então não permite para ninguém, é simples assim.
Muito bem, e simples assim foi o jogo de São Paulo e Vasco, quer comentar? Que isso, Débora, que momento, hein? Que momento. Tem algo a dizer? O jogo gerou ali algumas polêmicas, tá? O Alexandre Pássaro, gerente de futebol do Vasco da Gama, pós-jogo, deu uma coletiva pontuando os problemas que teve ou as jogadas polêmicas que teve. Eu comentei aqui o jogo ontem ao lado do Marcelo Duó, Arthur, Aline. Enfim, eu acho que todos nós estávamos ali de acordo. Teve um lance, por exemplo, no primeiro tempo, do Miranda com o Léo Jabá, que é um lance que se fosse fora da área, ele teria apitado a falta, que é um lance recorrente, os árbitros têm apitado esse tipo de falta, que é você tentar driblar o cara tá do seu lado, você fazer o movimento da corrida, mas o Miranda faz esse movimento muito alto, o braço do Miranda vai no rosto do Léo Jabá, o árbitro não deu falta, muito menos parou o lance que seguiu. Eu acho que o VAR deveria ter entrado, né, em contato com o Daronco e falado, teve um toque ali no rosto do Léo Jabá. E ele não fez isso, e que pra mim seria pênalti. E num momento delicado do jogo, só vale lembrar que o São Paulo vence o primeiro jogo de 2-0, e nesse momento desse lance que eu tô falando, o Vasco tava jogando muito bem. O São Paulo iniciou melhor, os primeiros 10, 15 minutos, até o Reinaldo, numa finalização a meia distância, dificultou a defesa do Vanderlei. O Léo Pelé, uma cabeçada que o Vanderlei também fez uma excelente defesa. O Vasco estava jogando melhor, e aí vem o lance da expulsão do Léo Jabá, que pra mim foi um lance correto. O Léo Jabá tenta chutar a bola, erra o chute, atinge ali as partes íntimas do Reinaldo, e aí o VAR é acionado. O Daronco tinha dado um amarelo no lance normal, só quando ele vai no VAR ele vê que houve uma força excessiva e dá o vermelho. Ponto. Até aí tudo tranquilo. Depois, e o jogo depois dessa expulsão do Léo Jabá, o São Paulo começa a controlar o jogo. O Léo Jabá foi expulso no melhor momento do Vasco. E aí virou um outro jogo, porque o São Paulo começou a ter mais espaço, começou a controlar o jogo, girava a bola para um lado e para o outro, e o Vasco, óbvio, com duas linhas de 4, só mais um atacante, tendo que recuar, perdeu forças. Rigoni faz o gol, vale lembrar que foi numa saída errada do Miranda, com o Hernando ali, na tentativa de saída de bola. E aí o que acontece? O Rigoni faz o gol, vai pro intervalo, volta do intervalo, o São Paulo começa a controlar o jogo. Já tá com um placar agregado de 3-0, então não tem por que a gente ficar se expondo. E aí o São Paulo começa a girar a bola, e em uma jogada o Zeca consegue fazer uma jogada individual, mas aí a bola toca no Lisieiro, o Volpe faz a defesa, toca no Lisieiro, e o Lisieiro faz o gol contra. Logo depois desse lance, tem um lance do Nestor com o Sarrafiori, na entrada dentro da área, muito parecido com o lance do Reinaldo, né, do Léo Jabá, que foi expulso, mas a diferença é que o Léo Jabá vai de sola nessa tentativa do chute. Tempo, né? Ele vai de sola, erra o tempo e atinge as partes íntimas do Reinaldo, então expulsão. A sensação que eu tive, aí gera discussão na cabeça do torcedor, que o Nestor, ele percebe que ele não vai conseguir chegar à bola, e ele encolhe o pé. Tem o contato? Tem, mas ele encolhe o pé, porque se ele continua fazendo o movimento normal do chute, aí seria pênalti. Então essa é a minha análise, mas no contexto geral, o Vasco fez um jogo interessante até os 40 minutos ali do primeiro tempo, e depois tendo que se expor ainda mais, o São Paulo consegue fazer gol, gira a bola no momento certo, fez o Vasco correr atrás do jogo e conseguiu uma classificação num contexto geral, nos dois jogos. O São Paulo acabou sendo superior e mereceu a classificação. E você merece voltar amanhã nesse mesmo horário. Sexta-feira. Talvez um pouco mais cedo. Aí, tá vendo? As portas sempre estarão abertas. Começa a dívida, hein? Vamos cobrar, hein? Se a gente conversar, tá tudo certo. Bom almoço pra você, Denilson. Um beijo. Até amanhã. 1,5 kg só.